De acordo com a sua percepção sobre o próprio pecado, quanto mais você perceber isso, mais você tem condições de ser usado por Deus e se aproximar de quem Deus é. Hoje nós vamos ler o versículo que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Estamos no dia 97 da nossa caminhada de 365 dias com o Pai. Quero meditar um pouco com você a respeito desse tema no dia de hoje. Vamos juntos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem escreveu essa frase foi um homem que inicialmente o nome dele era Saulo e depois ele veio a ser conhecido como Paulo. Saulo foi uma das personagens, um dos homens mais importantes que já pisou na Terra. Sabe por que ele foi um dos homens mais importantes que já pisou na Terra? Esse homem que escreveu essa frase? Porque ele escreveu cartas ali no começo da igreja primitiva, cartas que deram origem a isso aqui, ó, a palavra de Deus. 17 cartas nós temos nas nossas mãos dos escritos que esse homem escreveu. E os escritos deles nortearam o surgimento da igreja que moldou civilizações. Nós somos hoje, a nossa cultura, a nossa sociedade se baseia nos princípios bíblicos daquilo que Paulo escreveu àquelas igrejas. Por exemplo, nós temos uma Constituição, a Constituição brasileira, ela foi originalmente baseada na Constituição norte-americana, né? Ela pegou foi influenciada pela norte-americana. A Constituição norte-americana foi influenciada pela Constituição lá da Inglaterra. E a da Inglaterra foi influenciada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Muito do que nós vivemos hoje como sociedade tem origem aqui, ó, nas coisas que Paulo escreveu. Então Paulo, ele é um personagem icônico da humanidade. Ele é alguém muito importante, não é qualquer pessoa. E a história desse homem é uma história incrível, da transformação que Paulo vivenciou na vida dele. Sabe que no começo, Paulo, quando ele, na sua origem, ele não era chamado Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem muito letrado, né? Ele estudou profundamente os ensinos religiosos da sua época. Ele era um fariseu fervoroso, talvez o mais fervoroso de todos. Um homem profundamente religioso e aferrado ao que era a lei dos judeus lá do Antigo Testamento. Ele se esforçava ao máximo para fazer tudo, exatamente tudo como a lei de Moisés havia proposto. Ele era tão zeloso, ele buscava não fazer nada de errado, que quando surgiu Jesus e os ensinamentos de Jesus ali no primeiro século, e aquelas pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, e Jesus, quando se declarou Deus, aquilo era ofensivo para a religião judaica, para aqueles que não entenderam e não acreditavam na mensagem de Jesus. Porque como um homem poderia se dizer Deus? Somente Deus era Deus. E os judeus mais tradicionais, que não entenderam a mensagem de Jesus e não viam através da sua obra, dos seus milagres e até da sua ressurreição, a presença de Deus, começaram a perseguir aqueles que se diziam seguidores de Jesus. E Saulo, ali no começo, ele era um dos maiores seguidores dos discípulos de Jesus. Muitos homens e mulheres sofreram embaixo das mãos deles. E o primeiro ali, que é registrado no livro de Atos, é um homem chamado Estevão. Estevão, ele faz uma defesa da sua fé, daquilo que ele acredita em Jesus, bem elencado diante de todos que ali estão, mostrando por A mais B como que Jesus é aquele que desde Moisés, lá no Antigo Testamento,
estava sendo preconizado que viria. E Estevão defende isso claramente diante daqueles que são os seus perseguidores. E no final da defesa de Estevão, aqueles homens se levantam enraivecidos, com raiva, possuídos de ódio por aquele que estava falando de Jesus, pegam pedras e matam Estevão a pedradas. Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. E esses homens estavam ali apedrejando Estevão, e as roupas desses homens foram deixadas aos pés de Saulo, desse Saulo que a gente está falando aqui. Ou seja, Saulo era o mandante, ele era a autoridade máxima ali que ficou cuidando das roupas enquanto todo mundo executava esse juízo contra esse homem inocente chamado Estevão. E Paulo, ele se apegou a esse ministério de destruir os cristãos com toda a força. E ele inclusive conseguiu cartas para ir a outra cidade, a cidade de Damasco, para lá naquela cidade perseguir, acorrentar novos cristãos e levar eles para Jerusalém para serem condenados e possivelmente também condenados à morte. Então um homem que tinha sangue nos olhos, um assassino, esse era Saulo. Até que naquele caminho para Damasco, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus aparece para ele e fala com ele em hebraico. Ele fala em hebraico com Saulo. Saulo falava hebraico e falava também o aramaico. Aquelas pessoas que estavam com ele ali naquela caravana, naquela estrada, só falavam o aramaico, né? Que era a língua mais popular ali naquela região. Mas Paulo falava a língua tradicional, que era o hebraico. E aquela voz fala com Paulo em hebraico. E Paulo entende. Aquela voz se apresenta para ele como Cristo, aquele que ele está perseguindo. Uma luz intensa brilhou e Saulo cai do cavalo. E a palavra de Deus em Atos diz que ele ficou cego por um tempo. Ele vai até Damasco. E um homem enviado por Deus vem e ora sobre ele. Aquelas escamas do olho dele que deixaram ele momentaneamente cego, caem aquelas escamas. E quando aquelas escamas caem e ele se depara com a realidade de quem Cristo é e de tudo que ele estava fazendo, aquele homem se transforma num novo homem. Uma nova vida. E ele que era antes um perseguidor da igreja, dos cristãos, se transforma no principal pregador, aquele que fala para os outros de quem Cristo é, começa a proclamar a salvação, o evangelho em Cristo Jesus. Um homem transformado. Não é qualquer homem, não é qualquer pessoa aí que apareceu do nada e começou a falar. Uma das figuras mais importantes que nós tivemos na humanidade veio de uma dinâmica terrível. Algo que ele não se orgulhava de ter vivenciado. Talvez você tenha fatos no seu passado que você também não se orgulha, coisas que você vivenciou no passado. Coisas que são, talvez só você sabe, as coisas terríveis que talvez você fez no passado. Mas se Deus mudou a vida desse homem chamado Paulo, um assassino, alguém terrível como ele, Deus também estende o seu amor para com você. E diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, diz o versículo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo sabia que ele era um pecador. Ele não podia ignorar as coisas que ele tinha feito no passado, perseguindo os cristãos. Ele tinha consciência clara de quem ele era, de que ele estava ali abençoando a vida de outras pessoas, mas por ele mesmo ele não podia estar naquela posição, porque afinal de contas ele era um pecador. Ser pecadores é algo inerente a todos nós. Qual de nós pode se declarar sem pecado? Ah, Fabrício, mas eu tenho coisas boas que eu faço na minha vida, mas um único pecado é capaz de nos condenar eternamente. Imagina uma cena, alguém preso por uma corrente no teto, segurando essa corrente. Se apenas um elo for rompido dessa corrente, já é suficiente para derrubar essa pessoa. Se apenas um pecado for cometido por nós, já é suficiente para nos mandar para o inferno, pela condenação eterna. Afinal de contas, Deus não pode ignorar o nosso pecado. Qual de nós pode dizer que nunca teve um pensamento egoísta, nunca falou uma mentira,
Qual de nós nunca foi ganancioso, nunca desejou algo que não poderia desejar, nunca desonrou pai e mãe, nunca pensou mal contra alguém, nunca quis que essa pessoa o mal para o outro? Qual de nós pode dizer uma coisa dessa? Nenhum de nós. Todos nós estamos debaixo do mesmo jugo do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. E o versículo diz aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se eu e você fôssemos capazes de fazer boas ações para nos salvar, se nós fôssemos capazes de, por algum, sei lá, ajudar o próximo, ser generosos, e a combinação desses atos pudesse de alguma forma pagar pelos nossos pecados, não havia necessidade de Deus ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Seria um desperdício. Por que Deus ia fazer tudo aquilo? Se entregar na cruz, morrer, viver aqui no nosso meio, se afinal de contas era só o ser humano fazer coisas boas que já estaria garantida a salvação. Ele veio fazer por nós o que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Nem um ser humano pode se salvar. O que nós podemos é morrer. E nós vamos morrer. Todos vamos morrer, mas aqueles que morrem debaixo do cuidado e da salvação de Cristo têm a vida eterna. Essa é a mensagem da salvação. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E no final aqui ele coloca uma frase que ela é incrível: dos quais eu sou o pior. Quando nós nos tornamos cristãos e a gente busca desenvolver a virtude no nosso coração, às vezes pode surgir em nós um sentimento de que nós não somos mais tão pecadores assim, de que estamos já num nível diferente das outras pessoas. Mas quanto mais eu e você nos dermos conta da nossa maldade, do nosso coração apodrecido, da nossa idolatria, da nossa tendência à ganância, ao dinheiro, à nossa insatisfação. Quanto mais a gente perceber isso, mais nós nos colocaremos de joelhos diante de Deus e com humildade no coração falar: Deus, tenha misericórdia de mim. Quero viver esse dia debaixo da Tua graça, me perdoa pelas coisas erradas que eu faço. Olha, já caí de novo. Nenhum de nós é capaz de viver um único dia, quiçá algumas horas, sem pecar. Nós pecamos constantemente. Somos necessitados da graça de Deus. Talvez você tenha vivido coisas terríveis no seu passado e não se sente digno da graça de Deus. Acha que não merece essa salvação de Deus. Quanto mais você se sentir indigno, mais habilitado para ter um relacionamento com Ele você está. Porque você caminhará debaixo da graça dEle. E Ele vai te sustentar com a mão poderosa dEle. E vai nos dar condições de fazer coisas boas. Não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Que habita em nós. Você se sente digno? Ou você se sente indigno? Essa é a pergunta que eu quero te fazer no dia de hoje. Pense nisso, ore, tenha um tempo com Deus e medite nessas palavras. Amém? Te vejo na próxima, tá bom? Até mais.